Olá, queridos alunos. Vamos dar início à nossa videoaula, cuja temática é Projeto e Gerenciamento de Canais Integrados em Marketing. Aqui é o professor Wesley, né? Vamos dar, como nós havíamos iniciado na aula anterior sobre a proposta da relação de canais de distribuição, essa discussão sobre o olhar do marketing ela vai dar uma certa continuidade aí, explorando aí o que seriam esses canais integrados. Pois bem, eu inicio a fala vos apresentando aqui uma contextualização que a gente já discutiu várias vezes, mas é bom reforçar no sentido de que vocês precisam entender quem se faz parte dentro desse canal de marketing e como isso vai gerar uma rede de valor, tá? Vocês podem observar aí no material, no slide, que a maioria dos fabricantes eles não vendem diretamente para os consumidores finais. Isso é uma prática que era vista no contexto bem antigamente, no contexto histórico, né? Quando existia realmente somente o posicionamento do fabricante e de consumidores, aquela fala onde você comprava direto do fabricante. Só que agora existe duas pontas, né, entre esses dois elementos, onde a gente consegue visualizar vários intermediários, e aí cada um deles realizando aí suas diversas funções, né, a depender de como está o seu posicionamento. O que acontece é que esses intermediários eles constituem o que nós chamamos de canal de marketing, ou também, como outros autores atribuem, como canal comercial, ou até mesmo canal de distribuição. Esse conceito de canal de distribuição vocês observam facilmente na disciplina de logística. Tá? Aqui na área de marketing a gente consegue ver muito mais como canal de marketing ou canal comercial. Então, naturalmente, gente, vocês entendem que quando se fala de um sistema de canais de marketing, eu resgato um pouco do conhecimento sobre teoria geral do sistema, onde vocês sabem que todo sistema em um ambiente aberto ele possui entrada, processamento e saída. Trazendo relembrando esse conceito voltado para o que a gente quer entender aqui sobre canais de marketing, os autores colocam como sendo um conjunto de canais, né, específicos que acabam sendo utilizados por uma empresa. E aí o que acontece? Essa empresa ela vai utilizar conforme as suas necessidades, a relação dos recursos disponíveis em seu ambiente. Isso faz com que as decisões referentes a elas requerem muita atenção, ou seja, elas são mais cruciais no que se refere à gerência, né, o gerenciamento. Ou seja, os gerentes em si eles precisam lidar com essas decisões de alocação de recursos, tomada de decisões da melhor forma possível. E aí, o que acontece? Os canais escolhidos, eles vão impactar, né, como se trata de um ambiente aberto, vão ter elementos que vão impactar, afetar mais intensamente, outros menos intensamente, principalmente na hora de tomar outras decisões de marketing, né, como precificação, promoção, né, ou até mesmo a constituição do produto e assim por diante. Vocês também conseguem visualizar que existem algumas vantagens a depender dos canais, mas para simplificar de forma geral, a gente trouxe aqui 3 vantagens do canais para os clientes. Muito afim ao que a gente mencionou na aula anterior sobre a relação de valor, criação de valor. E aí nós temos a utilidade de lugar, a utilidade de tempo e a utilidade de posse. Quando eu menciono utilidade de lugar, não foge muito à regra do contexto, do nome lugar, né? Porque refere-se à possibilidade de facilitar para os clientes que podem comprar os produtos em qualquer cidade, bairro ou local. Ou seja, se trata do lugar a qual vai estar a possibilidade de compra, né? A facilidade de comprar. Quando a gente fala da utilidade de tempo, proporcionada pelos canais de distribuição, vai se referir à facilidade com que os consumidores têm para poder comprar os produtos. Ou seja, é a relação de conveniência, de disponibilidade de tempo. Tá? O que for menos tempo é mais vantajoso para o cliente. Né? Mas isso é muito afim à sua demanda, à sua necessidade. Quando eu falo também utilidade de posse, aí vocês tragam um conceito de fato da relação de transferência, de passar a posse. Isso gera valor, gera satisfação, né, no momento da aquisição daquele produto. Isso no contexto do cliente. Então esses 3 elementos aqui são considerados comuns. Independente de quais canais sejam utilizados, esses 3 elementos sempre vão buscar aí, gerar satisfação para os clientes.
É válido também inserir aqui a abordagem sobre o gerenciamento dos intermediários, ou seja, aquelas empresas que fazem parte dentro do canal de marketing. Por quê? A depender de como se configura, pode haver um esforço maior, né, em relação às estratégias de marketing. E aqui a gente fala de duas estratégias, como a de empurrar e a de puxar. Essas estratégias vocês também podem visualizar no contexto da administração da produção. Tá? Não foge muito também ao conceito de lá, visto que também é aplicável aqui na área do marketing. E aí, quando eu falo de estratégia de empurrar, usa-se, por exemplo, equipe de venda. A relação da promoção ela é dirigida ao revendedor e outros meios que possam induzir. Veja bem, esse é o verbo principal aqui, induzir, né, os intermediários a quê? A expor, promover e vender o produto aos consumidores. E isso aqui só é aplicável devido à relação do grau de fidelidade ser numa categoria, num nível considerado baixo. Tá? Já no processo de puxar, aqui a condição do verbo principal ela vai modificar, né? Vai ser principalmente sinalizado no sentido de persuadir, né? De pedir também. O fabricante utiliza a propaganda, a promoção e outras formas de comunicação, como eu falei, para persuadir o consumidor, né? O consumidor como a ponta do canal de comunicação de marketing, da estratégia de marketing. E esse consumidor é que vem pedir o produto, ou seja, a quem? Aos intermediários, fazendo com que esses o encomendem. Isso aqui só é possível por conta do grau de fidelidade à marca ela ser inferior, né, em relação à estratégia de empurrar. Existe também a possibilidade dos canais híbridos, né, de marketing, ou seja, multicanais. Quando uma empresa ela executa, ela faz de forma estratégica a aplicação de vários canais, buscando o quê? Satisfazer, atingir, né, os seus segmentos de cliente, ou seja, os seus perfis, né, as suas classificações de cliente. E aí ele tem um exemplo da HP, né, a indústria HP, onde ela faz uso, por exemplo, do canal força de venda para vender para grandes clientes, né, ou seja, ela pode adentrar uma estratégia específica para clientes que têm um consumo maior, né, uma demanda maior de seus produtos. Ela pode fazer uso do telemarketing ativo, isso já para clientes de médio porte. Ela pode fazer uso também de varejistas, no sentido de clientes menores. E também a internet, né, para vender aí, buscando atender um segmento de público, né, de cliente mais contemporâneo, uma geração mais recente, mais virtualizada, vamos dizer assim. Também é interessante citar que existem as funções do membro do canal. Né? Cada membro do canal ele pode exercer uma função diferenciada, dependendo do seu posicionamento. E aí o que acontece? Eu listei aqui algumas que são em comum, tá? Como por exemplo, reunir informações sobre clientes atuais e potenciais. Essa é uma função que na verdade recai para todos, independente da sua participação. Mas é muito mais intensa quando está aquele que está mais próximo do cliente, como por exemplo o vendedor dentro do contexto varejista, né? E aí esse vendedor ele tem essa obrigação de reunir essas informações, de coletar, tá? Uma outra função é desenvolver e disseminar mensagens persuasivas para estimular a compra, né? Essa aqui pode ser também vista no varejista, mas como também pode ser dentro do fabricante. Então, na verdade, quando se tem um canal longo, cada um desenvolve essa função de persuasão, de criar mensagens persuasivas. E por fim, a negociação passa a ser, né, uma função básica para todos os membros do canal, porque busca-se entrar em acordo sobre, por exemplo, preços e suas condições, para que se possa também transferir isso aí, essa vantagem do que se conseguir ao consumidor, né? Principalmente na hora de realizar a transferência de propriedade ou de posse. E ainda assim, dentro desses canais a gente consegue classificar em níveis, a depender da quantidade de elementos inseridos, de membros inseridos, como por exemplo canal nível 0, pelo próprio nome vocês já entendem que não tem nenhum intermediário, consiste no contexto entre fabricante e consumidor, ou seja, é a chamada venda direta, marketing direto.
Isso pode ser visto, por exemplo, de vendas domiciliares, porta a porta, mala direta, telemarketing, enfim. Canal nível 1, esse aí já tem que ter um intermediário, e é mais comum nós enxergarmos dentro desse tipo de canais a presença do varejista. Tá? Canal nível 2, aí já com 2 intermediários. Mais comum também observar quem? O atacadista e o varejista. Isso quando não recai para o sentido de atacarejo, que é um conceito mais atualizado, onde há a presença de um único intermediário exercendo as duas funções. Tá? Aí nesse contexto cairia para o nível 1. Né? E o nível 3 quando tem 3 intermediários. Aqui eu posso exemplificar com a presença do representante comercial, do varejista e do atacado. Né? 3 elementos comumente aí vistos dentro desse canal longo, que seria o canal longo. Né? Por fim, analisando a relação dos níveis de prestação desses serviços que são desejados pelos seus clientes, a literatura trabalha com 5 níveis de prestação, que é voltado para o tamanho do lote, ou seja, o número de unidades permitido que um cliente médio compre de cada vez. Né? Ele pode limitar isso aí a dependendo do perfil do consumidor, do cliente. A relação também de tempo de espera é outro fator muito determinante na hora de tomar decisões de compra, porque o tempo médio que os clientes do canal esperam para receber suas mercadorias é algo que vai influenciar muito. Temos também a praticidade espacial, nada mais é do que o grau em que o canal de marketing venha facilitar a compra dos produtos pelos clientes, em que grau essa praticidade vem facilitar, né? Ou seja, a relação do espaço vem facilitar. A disposição de vários produtos, ou seja, variedade de produtos, portfólio, vamos dizer assim, onde os clientes têm preferência por maior variedade, porque isso acaba gerando mais chance de encontrar o que eles necessitam. E os serviços de apoio, né? O apoio de serviços. Trata-se daqueles serviços adicionais que, a dependendo do agente, ele pode oferecer, como por exemplo crediário, ou entrega, ou até mesmo instalação gratuita, ou conserto, pós-venda, assistência técnica, tudo isso está inserido aí, né, no contexto de serviços de apoio. Com isso, nós finalizamos nossa aula. Espero que os senhores tenham gostado dessa prática e experimental aí de uma videoaula. Tá? Deixe seus comentários lá nas discussões para que a gente venha desenvolver e melhorar cada vez mais aí a nossa proposta, a nossa dinâmica. E até mais, queridos alunos.